Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Injustiça Brasileira. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com o professor Rodrigo Pardal. E a gente vai trazer aqui para vocês um caso um tanto quanto triste e muito preocupante de uma menina de 11 anos, vítima de estupro pela segunda vez no estado do Piauí. Essa menina, ela foi estuprada a primeira vez com 10 anos de idade. A sua família não permitiu que ela fizesse o aborto legal, que o professor Pardal vai explicar aqui para a gente. Então, ela teve a gestação até o final, mesmo com os médicos explicando o risco, né, de morrer que essa criança corria, que era muito grande, mas ela teve o bebê. Depois se descobriu que essa criança tinha sido estuprada por um primo de 25 anos, que apareceu morto um tempo depois, em circunstâncias um tanto quanto estranhas, mas o processo, como o autor do estupro apareceu morto, então ele foi extinto. O professor também vai explicar para a gente por que o processo foi extinto, mas essa criança aparece novamente grávida, e como eles descobrem a gravidez dessa criança? O pai começa a achar que a criança estava perturbando ele dentro de casa, um tanto quanto inquieta, e entrega a criança para o conselho tutelar. Lá no abrigo, eles vão fazer exames na criança e descobrem que essa menina está grávida novamente. E no abrigo estava ela, uma criança de 11 anos, com um bebezinho. Ou seja, foi inclusive abandonada, né? E a única coisa que me deixa muito satisfeita nesse caso é porque nós temos uma delegada lá no estado do Piauí que está fazendo um excelente trabalho de investigação, que eu até quero falar o nome dela, que é a doutora Lucivânia Vidal, né? Que ela é coordenadora do DPCA. E ela está aqui investigando, depois a gente vai trazer umas falas dela. Mas é um caso muito triste, não é, professor? Mais um. É um caso, Carla, que revela, ele não é uma causa de alguma coisa, ele é a consequência de toda uma estrutura patriarcal. Não tem como a gente falar de respeito à saúde da mulher, principalmente no que tange ao seu direito reprodutivo, sem falar de patriarcado, sem falar de milênios aí, de uma tomada de poder sobre o corpo da mulher, que nos últimos anos no Brasil tem ganhado força principalmente em razão de um discurso pseudo-religioso, de uma perversão do discurso religioso como forma de manipular, como forma de alienar as pessoas e permitir uma pauta moral. Mas uma pauta moral hipócrita e facilmente contestável, mas que, infelizmente, não é acessada cognitivamente no cérebro de grande parte das pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Essa falsa defesa da vida, para as pessoas que dizem que não pode haver aborto em nenhuma hipótese, é um argumento frágil, um argumento hipócrita e que se baseia numa religiosidade de fachada.
Mas isso cola. Isso tem muita força. Né? Ainda mais pela ideia, pela alienação que essa falsa religiosidade traz e também pela relação de poder que se estabelece, principalmente em templos hoje no Brasil, em relação a essas pessoas. Que são pessoas vulneráveis, simples, pessoas que têm mais dificuldade de se informar com o mínimo de autonomia intelectual, até porque se informar pressupõe leitura, né? Pressupõe ir atrás da informação. Nós estamos falando de uma sociedade que lê cada vez menos e outra, né? Para ler, muitas vezes para ler talvez tenha que ir até uma livraria e comprar livro. E com 90% da população ganhando até R$2.000 por mês, o livro passa a ser um item de luxo. Exatamente. Então, essas pessoas ficam muito suscetíveis a pautas morais que acabam criando situações como essa. Situações de uma criança que é proibida de optar pelo aborto com base nos argumentos mais falaciosos e absurdos possíveis. Então, é esse pano de fundo que gera uma situação dessa. Essa é uma situação. Fatalmente, nós temos centenas acontecendo nesse momento, mas que não chegaram até nós. Exatamente, porque muitos casos não são, inclusive, noticiados ou tampouco são investigados porque as pessoas não vão procurar a autoridade policial para fazê-lo, não é? Na verdade, esse é um número que a gente tem que é subnotificado. Existe uma categoria na criminologia que se chama cifra negra. E o que é isso? Cifra negra é a quantidade de crimes que sequer chega ao conhecimento das autoridades. Necessariamente a cifra negra é muito elevada. E ainda mais quando você fala de casos de violência sexual. Grande parte dos casos de violência sexual se dá contra menores de idade, se dá contra criança e adolescente. Qual o problema desses casos? Você vê, e eu falo isso depois de 10 anos lidando com processo crime, 90% ou mais dos casos que eu peguei, durante 10 anos, só vem do processo crime todo dia. Envolvem casos de um parente próximo, não necessariamente padrasto, mas um tio, um avô, um tio-avô, um parente próximo, às vezes padrasto, já cheguei a pegar caso de pai também, biológico, mas algum parente próximo ou não tão próximo, que abusa sexualmente durante anos e que isso só vem à tona depois de alguns anos, ou porque alguém vê e desconfia, mas no mais das vezes isso também não acontece, porque muitas vezes a própria mãe é coberta porque ela tem uma relação de dependência afetiva e econômica com esse abusador, quando é o padrasto, ou também porque a criança, ela não sabe o que está acontecendo, ela não entende, ela não tem a menor noção sobre a sexualidade dela. Então ela não sabe que ele não pode fazer aquilo. Ele está vendo, por exemplo, o padrasto colocar a mão e alisar as partes íntimas dela, ela não entende o que está acontecendo. Porque é uma pessoa que ela confia e que está dizendo que aquilo é normal e que ela tem que fazer aquilo com ele, ou como eu já ouvi em muitas regiões, a seguinte frase: antes de fazer fora, tem que fazer aqui comigo. Eu já ouvi essa frase em vários processos. Sim. Perceba que a criança é vítima desse discurso, e ela se sente muitas vezes culpada por isso, porque justamente ela não tem o quê? Noção sobre a sua sexualidade. E aí a gente entra de novo no argumento da alienação sexual, da alienação religiosa que cria um pânico moral. Isso é muito interessante na psicanálise, essa ideia do pânico moral. Carla, se eu conseguir incutir em você um pânico moral, não vai haver nenhum argumento científico que refute isso. Nada é mais poderoso do que um pânico moral. E tem a questão da educação, professor Pardal. Mas aí que tá, o pânico moral impede que as pessoas entendam a importância da educação sexual. Educação sexual não é erotização. As crianças não vão ter aula de educação sexual e sair transando no meio do pátio. Isso é imbecil. Essa conclusão é rasteira, 100%. Ela é imbecil. Isso é para a criança entender que tem certas partes do corpo que ela tem o direito de falar: não, nessa parte do meu corpo você não vai encostar, porque é o corpo dela. Se o garoto de 10 anos tem uma garota colocando a mão numa parte íntima, ele se sente um garanhão, porque ele é desejado. Agora a garota, se ela tiver noção, ela vai se sentir violada. Isso só mostra como a gente já está lidando com uma relação que é assimétrica.
Então, esse pânico moral incutido por essa falsa e hipócrita religiosidade, que está mais preocupada em proibir aborto e em brigar contra banheiro trans e não preocupado com criança que não come direito em escola, com criança que sai da escola sem saber ler e escrever, com evasão escolar, porque me parece que esses seriam os problemas a ser combatidos, perpetua uma lógica de abuso, porque impede, com base no pânico moral totalmente absurdo, que essa criança tenha noção da própria sexualidade. E aí o que as pessoas não entendem é, se ela não tem essa educação com pedagogos e pessoas preparadas, quem vai ensinar para ela como lidar com o corpo dela? O padrasto abusador. Exatamente. Você sabe que a gente aqui entrevistou a Luciana Temer, né, do Instituto Liberta, e ela traz esses dados que são muito aterrorizantes, né, que o maior número de pessoas estupradas está na camada onde a gente chama de camada com crianças, né? Não são nem de mulheres, são crianças, são pessoas vulneráveis, né? São essas pessoas vulneráveis aqui. E nós conversando sobre isso, né? O que acontece? O que ela falou, como é importante que a gente leve a questão da educação sexual para as escolas, porque senão tudo vai virar assunto de polícia. O que acontece? Você não ensina, a criança não sabe o que não pode, a escola não se adequa, né, para, inclusive, poder proteger aquela criança, acolher aquela criança, entender os sinais, né, de violência que aquela criança vem passando. E aí, o que acontece? Vira caso de polícia. Tudo no nosso país vira caso de polícia. Quando você fala virar caso de polícia, basicamente é como se você dissesse é a mesma coisa. Bom, o direito penal passa a intervir. Basicamente é isso. O direito penal intervir significa que outras instâncias falharam. Exatamente. Porque nós aprendemos que o direito penal é a última ratio. Ele é regido por um princípio, que é o princípio da subsidiariedade, ou seja, ele é o último a atuar. Por que ele é o último a atuar? Porque ele é extremamente estigmatizante, ele é o mais violento, é o mais agressivo. Então, ele tem que ser o último a atuar. Ele necessariamente tem que ser a última forma de controle social. Porque o direito penal nada mais é do que uma forma de controle social. Não tem nenhuma garantia de que ele recupera pessoas. Isso tudo é questionável. O que nós temos é que é uma forma de violência pelo Estado e uma forma de controle social. Então, quando a gente não exerce outras formas de controle menos agressivas, família, escola e uma religiosidade saudável, fatalmente você vai ter a interferência maior do direito penal, porque o Estado social, ou porque esse Estado assistencial, ele já falhou. É verdade. Então, aí é interessante a gente perceber, quando a gente fala dessa questão da educação sexual, a gente perceber que tem um fenômeno psicanalítico muito importante em várias pessoas que se colocam de modo raivoso quando se usa a expressão educação sexual. Primeiro porque existe o componente de alienação, que é um componente repetido em certos espaços religiosos, que relaciona isso com uma erotização e que não tem absolutamente nada a ver, isso é uma tremenda ignorância. E segundo, porque no fundo muitas pessoas se incomodam com isso, com a educação sexual, porque elas têm um componente psicanalítico de ressentimento, de recalque, porque na verdade é a sexualidade delas que está reprimida. Então, isso escapa. E isso escapa com que forma? Se a minha sexualidade está reprimida, eu também vou reprimir a dos outros. Eu não vou dar oportunidade do outro... Ela se incomoda porque o outro desenvolve uma potencialidade na plenitude que ela não conseguiu desenvolver até hoje. Toda pessoa que tem alguma potencialidade reprimida, isso tende a se manifestar de maneira agressiva contra o outro que não reprimiu. Mas é por que isso... é o que a psicanálise chama de recalque. Exatamente, e é por isso que a questão da educação ela é tão importante, né? A gente trata aqui isso o tempo inteiro, né? A gente trata de vários assuntos no canal relacionados a essa questão criminal. Mas tudo chega no pilar da educação. Se a gente não mudar esse círculo, que é um círculo vicioso, em algo que se torne virtuoso, professor Pardal, o número de crianças só vai aumentar. E entender um ponto importante, mas entender é dar um passo para trás e entender por que existe uma resistência a essa educação. Justamente por força desses fatores de pânico moral. Fatores de pânico moral que fazem com que as pessoas tenham uma visão totalmente deturpada do que é educação sexual e da importância da educação sexual.
E nós nos tornamos pessoas muito egoístas. Porque se eu coloco o meu pânico moral, não é, acima da segurança de uma criança vulnerável, é porque tudo falhou. Mas isso é o que vai acontecer, porque o pânico moral não é racional. Ele atua na instância do afeto. Ele não é racional. Então a pessoa nem vai fazer esse raciocínio que você tá realizando. Essa forma sua de pensar, cara, ela é minimamente racional. Quem está tomado pelo pânico moral, quem está tomado por uma pseudo-religiosidade falsa, não vai fazer esse raciocínio, porque se ele fizesse, ele nem teria sido tomado por isso. Exatamente. Aí o que acontece? Aí a gente chega nesse caos, né? Que aí chega tudo na mão de quem? Dos homens do direito criminal. E que não vão resolver vocês, isso, porque o direito penal... Homens e mulheres, né? Não vai resolver. O direito penal não vai resolver, porque ele não foi feito para resolver isso. Exatamente. Mas o que acontece aqui, professor Pardal? A primeira coisa, as pessoas têm muitas dúvidas. Por que um processo que envolve uma criança, ele fica em sigilo, né? Porque aí, depois que uma criança é violada, né? Como no caso dessa menina de 11 anos, e essa veio à tona, né, aparece na mídia, muitas outras estão aí invisibilizadas, a população se toma de emoção, né? Ela quer, né, fazer justiça, inclusive, com as próprias mãos. E ninguém entende, mas por que essa criança, ninguém sabe quem é a criança, ninguém sabe quem é a família, ninguém sabe quem é o abusador. Aí eu vou te pedir para você explicar um pouquinho por que essas questões, elas precisam ficar em sigilo. Essa questão do sigilo do processo existe tanto para proteger, existe tanto pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, como pelo Código Penal na parte de crimes sexuais. Todo crime contra a dignidade sexual tramita em segredo de justiça. Para que isso? Para proteger a intimidade da criança. A ideia do legislador de que ele não quer que as pessoas saibam que uma criança foi vítima de abuso, de crime. Por quê? Quando a gente fala de vitimologia, que é uma ciência, que é um âmbito da criminologia, você tem momentos de vitimização, por assim dizer. Você é vítima de um crime, você tem um primeiro momento, que é aquele que você efetivamente foi vítima do crime, que é a vitimização primária. Depois, você tem que se dirigir até as instâncias de controle, para quê? Para contar esse fato. Só que toda vez que uma vítima precisa contar o fato, ela revive o trauma. Se alguém já foi vítima de um crime, patrimonial que seja, sabe quanto é desagradável ter que contar um fato desse. Então, aí você tem um processo de vitimização que a gente chama de vitimização secundária. E por último, depois que termina o processo, a vítima ainda tem que lidar com isso perante a sociedade. Porque ela vai ser perguntada, porque as pessoas vão olhar para ela e vão lembrar que ela foi vítima de um crime. É a vitimização terciária, que faz com que ela reviva esses traumas. Então, a ideia de você ter um processo sigiloso é resguardar a vítima para que ela não passe por mais processos de vitimização, além daqueles que ela já vai ter que passar. Então, tá super bem explicado. Agora, tem uma outra questão que é o seguinte, quando a gente fala de crimes, né? Uma das questões é que você sempre noticia quem é esse criminoso, inclusive para alertar a sociedade. Olha, essa pessoa é perigosa, né? Ela está aplicando golpes aqui, ou ele é um grande traficante, ou ele é um grande homicida. Enfim, é o trabalho nosso da imprensa, inclusive, alertar a sociedade. Quando a gente tem um caso, e está perfeito essa questão de você resguardar a vítima, mas ao mesmo tempo você também está resguardando e, de certa forma, protegendo um criminoso. Eu não sei se é proteger ou se é evitar uma certa manifestação de escrutínio público, né? A questão é, ele tem que ser julgado com processo adequado ou ele tem que ser praticamente levado à praça pública e enforcado? Isso faria sentido medieval, hoje me parece que não. Eu acho que a ideia é, ele tem que receber a sanção adequada. Mas será que a gente tem que fazer que nem no faroeste, de colocar uma foto dele no meio de uma praça para todo mundo saber quem é ele? Concordo que não. Mas ele é autor de um crime, sim, mas ele não deixou de ser cidadão, por mais que seja difícil para algumas pessoas enxergarem isso. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Mas olha só, vamos trazer aqui o caso do João de Deus, onde ele abusou de várias mulheres. Sim.
E o que acontece? A gente sabe também que quando uma mulher, né, ela toma coragem de contar o abuso que ela sofreu, as outras mulheres vão aparecer. Perfeito. Agora, você só consegue fazer isso quando você sabe quem é o autor. Perfeito. Quando você tem um homem como esses, e aí a gente já tratou aqui de vários casos, né, de abusadores de criança. E aí o que acontece? Eles continuam abusando, né? Porque a outra criança que também sofreu abuso, ela não consegue nem ter oportunidade de apontar, mas foi ele. Você entende o que eu estou falando aqui? Eu entendo perfeitamente, é que eu acho que a gente tem que atingir o problema da forma correta. Mas vamos lá, essa ponderação é muito inteligente e ela me deu a oportunidade de fazer uma separação. E aí eu vou aproveitar para mencionar aquele exemplo daquele professor de preparatório. Eu não vou falar muito detalhe, porque eu lecionava junto com ele, mas você precisou de quase 90 vítimas para levarem a sério. Aí o problema, então, porque aí o raciocínio, algumas pessoas diriam o seguinte, então, em razão disso, se justifica dar publicidade, para que mais pessoas criem coragem. Aí surgiria esse raciocínio. O problema é que a falta de coragem não decorre da falta de publicidade. A falta de coragem decorre de relações de poder. Essas pessoas não foram denunciadas antes e há uma resistência em proteger essas pessoas porque as pessoas ocupam espaços de poder. O que o João de Deus tem em comum com esse magistrado, por exemplo? Ambos ocupam posições de poder. Além de serem homens, o que já é uma posição de poder em relação à mulher, os dois têm alguma posição de poder. João de Deus muito mais, claro. Ele era um líder ali da região, ele tinha praticamente uma milícia particular na região. Então, perceba que ali não é nenhuma questão de visibilidade, é uma questão de você ir contra um sistema hegemônico. Ficando com o caso de João de Deus, que a gente já tem mais informações. Qual é o problema ali? Você vai lutar contra uma estrutura política, uma estrutura de poder. Sempre que você tem algum caso de agressão envolvendo um homem que agride uma mulher, a estrutura do patriarcado automaticamente faz com que a voz dessa mulher seja fragilizada pelo simples fato de ser mulher. É verdade. E aí sempre vem alguém que fala, mas por que você não faz isso, não tem essa mesma análise quando uma mulher abusa de um homem? Porque isso não acontece praticamente, porque a estrutura social não é moldada dessa forma. É raríssimo. Porque a mulher não vê o corpo do homem como receptáculo dela. Porque a mulher não vê o corpo do homem como um objeto. Porque não é o corpo do homem que há 4.000 anos é entendido como um objeto para a procriação. Exatamente. Então é básica. Então quem perguntar isso muitas vezes, eu atribuo isso à senilidade ou à dificuldade cognitivo-mental. Porque é uma pergunta imbecil. Não, quando a gente fala, né, na questão da gravidez, que é uma questão muito particular... Você não faz paralelismos com o que não se permite fazer paralelismo. Exatamente. A gente sabe que ninguém fica grávida, né? Se não tiver, você precisa do componente masculino, do esperma. Mas quem carrega a gravidez, quem vai, né, gestar aquele feto, aquele bebê, é a mulher. Sem o corpo da mulher, a medicina ainda não conseguiu, não é, reproduzir um ser humano. Então, nós dependemos do corpo feminino. E assim, é uma questão muito particular, né? Eu sou mãe, eu posso dizer, a gestação, ela é muito bem-vinda quando ela é programada, quando ela é desejada. E você precisa ser uma mulher adulta para desejar uma gravidez. Uma criança, ela não sabe o que é uma gravidez e tampouco entender o que é desejar. Porque como é que uma criança de 10 anos vai, não só, é uma loucura na minha cabeça, gestar uma outra. E assimilar não, isso. Assimilar tudo, porque você tem uma mudança corporal absurda. Ainda vai criar uma criança. Como é que uma criança cria uma criança? Assim, para mim isso é inconcebível, é inconcebível. Por isso que é hipócrita, porque no fundo ninguém está preocupado com a criança. Porque se estivesse preocupado com a criança, pensaria, como essa criança vai ser criada, mas ninguém está preocupado com isso. Até porque, no caso de uma mãe de 10 anos, ainda há o risco dessa mãe falecer durante o parto. Sim. Então, que preocupação é essa que só se dirige ao feto e não se dirige à suposta mãe? Por isso que é hipócrita. Você é só um receptáculo, é o que você acabou de falar. E aí um ponto interessante observar... Você é só um ventre, né? Então, esse é um ponto interessante.
numa visão tradicionalista, quando a gente fala do direito reprodutivo da mulher, e que, como o próprio nome diz, é um direito, e se é um direito pertence a ela, não é um dever. Exatamente. E é um direito sobre algo que envolve o corpo dela, então, a princípio, isso só interessaria para ela, porque é o corpo dela. Mas aí um ponto importante, eu até falava com um amigo meu, ontem, falei, vou falar sobre isso, o que você acha? Né? Que é a Rita Von Hunt, que tem um canal. Falei com ele por WhatsApp, muito amigo meu, e ele falou, é interessante talvez você lembrar que com a modernidade, isso passa a ficar mais evidente, você passa a ter o que o Foucault chama de biopoder, que é essa ideia de poder sobre o corpo. Então, no fundo, você impedir, porque veja, tem uma questão de linguagem interessante. Quando a gente fala você é a favor ou contra o aborto, essa discussão é uma falsa discussão. Os termos já são colocados de modo a manipular as pessoas. Por quê, Carla? Alguém é a favor do aborto? Alguém fala, eu sou a favor de que todo mundo fique abortando, matando o feto? Óbvio que não. Não. Então, quando alguém fala você é a favor ou contra o aborto, é a mesma discussão que beira o mau caratismo da lei anticrime, que é uma lei midiática. Por quê? Se diz lei anticrime, logo se você criticar a lei, você é a favor do crime. Você manipula a linguagem para um fim perverso. É a mesma coisa, você é a favor ou contra o aborto? Não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da mulher decidir, porque é o corpo dela. Ninguém é a favor do aborto. Ou seja, eu acho que todo mundo tem que abortar a hora que quiser. Não, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da mulher, quem tem que decidir é ela, não sou eu, porque não sou eu que vou engravidar. Você comentou da proibição, né? No Brasil, em regra, o aborto é proibido. Ele Sim. só é permitido em hipóteses muito específicas. No caso dessa menina, é permitido, é um aborto legal. Exato. No Código Penal, no artigo 128, que não é um artigo progressista, tá? Porque ele é de 1940, né? Ou seja, governo Getúlio Vargas. A gente tem Estado Novo, né? Inclusive, a gente tem lá duas hipóteses no Código de aborto permitido, tá? A gente tem uma primeira hipótese no Código, em que essa gravidez resulta de estupro, e aí precisa haver o consentimento da representante se a gestante for menor, e uma segunda, e a gente pode até falar desse consentimento, porque é um ponto interessante que a gente conversava antes, e a segunda hipótese de aborto legal permitido é aquela hipótese em que existe risco à vida da gestante. Nessa segunda hipótese, não precisa de autorização da mãe. Ponto importante porque chegou a haver esse mal entendido. Em nenhuma dessas hipóteses existe necessidade de autorização judicial. Por quê? Porque a lei já autorizou. Então, se alguém tentar dizer que precisa de autorização de juiz, a pessoa está dificultando esse exercício. E outro ponto, a lei não traz, se deveria trazer outra coisa, mas a lei não traz um limite de semana de gestação. Então, exatamente. Isso não está na lei. É o que acontece aqui. E tem uma terceira hipótese, que é a hipótese de aborto de feto anencefálico, que não está na lei, mas foi assim entendida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essas três, então, que nós temos. E aí, o que acontece com essa criança, não é? A justiça não está dizendo que ela não tem esse direito legal. A questão é que a mãe não permite que ela o faça, não é? A mãe diz que não, que a menina vai ter a gravidez, ela vai continuar com a gravidez até o final e vai ter o bebê. É o que aconteceu na primeira gravidez. Ela teve um bebê. Agora ela está grávida novamente e a mãe não permite que ela faça o aborto. Estamos falando, gente, de uma criança de 11 anos de idade. A diferença da primeira para a segunda gestação é de poucos meses, ou seja, não há dúvida que essa criança foi abusada dentro do ambiente domiciliar. Aí o que acontece? Essa menina, qual a escolha que ela tem? Porque ela não quer essa criança. Aí a guardiã é a mãe. Pois é, aí a gente já Mas nem a mãe quer ficar com a criança, porque essa menina está num abrigo. Então, aí nós já temos, então perceba que nós temos vários problemas. Primeiro, havendo discordância entre a criança e a mãe, seria interessante que o Ministério Público, a Defensoria, assumissem isso e pleiteasse ao juiz, aí sim que nomeasse alguém para atuar em nome dessa criança, um curador, justamente para decidir por essa criança. Porque pelo ECA, qual que é o princípio básico que rege o ECA? É o maior interesse da criança. O princípio maior do ECA é que sempre é a prioridade máxima para o interesse da criança. De maneira que,
Nesse caso, se o interesse da criança não está sendo satisfeito, o juiz teria como nomear alguém para atuar e afastar essa mãe. Até porque pode ter havido, e a gente não tem como concluir isso, porque a gente não sabe dos detalhes, mas outro ponto, se essa criança foi abusada uma vez, aonde que ela estava que ela foi abusada novamente? Se ela estava no mesmo ambiente, por que ela não foi retirada desse ambiente? Por que ela não foi acolhida de maneira adequada? Então ali, claro que é todo um sistema também público que falhou. Sim, e Pardal é uma coisa muito Porque perversa. ela ficou desamparada, tanto que ela foi abusada de novo até engravidar novamente. É muito perverso. Uma criança não tem que ficar grávida. Não. Uma criança não tem que, sabe, gestar um bebê. Isso é perverso. E muito menos nesse Aí contexto. você chegar para uma criança e perguntar se ela quer, é mais perverso ainda. Porque isso não deveria nem entrar no jogo. Sabe assim, é muito perverso. É por isso que eu falo que é uma visão hipócrita de protecionismo à vida. Porque as mesmas pessoas que raivosamente buscam manter esse feto a todo custo, simplesmente não têm a menor preocupação com essa criança. Então, que tipo de solidariedade é essa que é seletiva? Não, e não é só isso. A gente está tratando aqui, possivelmente, de uma família bastante simples. Ou seja, essa criança, ela está com a vida, desculpa, desgraçada. Em todos os sentidos. E os dois filhos também. O que vai nascer e o que nasceu. Exatamente. Porque assim, como é que você pode imaginar que uma menina de 10 anos pode ser mãe? Não, isso é inimaginável. Quem vai ficar com esse bebê? Quem vai cuidar desse bebê? Será que as pessoas se preocupam com o feto, estão se preocupando com essas crianças que vão nascer? Será que eles estão se preocupando com a dignidade dessas crianças, com a qualidade de educação dessas crianças? Porque se não se preocuparem, parece que há algo errado. Então, mas você percebe como o discurso que está por trás aí é um discurso muito moralista, mas é um falso moralismo. Né? Porque, no fundo, ninguém está realmente preocupado com as condições da família. Mas eu acho que vai mais além é panfletário. Do que o moralismo. A gente está falando aqui de pessoas muito simples. Eu acho que tem uma questão, inclusive, eu vou ser bastante honesta aqui, gente, cognitiva. Eu acho que não necessariamente. Pardal, mas quando você para pensar... A alienação religiosa independe disso. Mas assim, a gente está falando aqui do estado do Piauí, né? A gente está falando do nosso Nordeste brasileiro, né? E a gente sabe que tem regiões no Nordeste que são muito vulneráveis, né? Infelizmente, ali tem locais que estão abandonados, estão à sorte, que falta, inclusive, ingerência, né? Falta incentivo econômico do nosso Estado. Porque, assim, eu me sinto muito privilegiada, eu estou em São Paulo, né? Então, quando a gente para pensar no Brasil, e outro dia eu fiquei muito triste, né? Quando eu ouvi as pessoas maltratando os nordestinos. No sentido... Nordestinos que construíram grande parte dos prédios de São Paulo. Nordestino para lá. E assim, eu falei, gente, que coisa injusta. Porque você está sentado, né, num estado bastante rico, independente do que venha acontecer com o nosso país... Depende do conceito de riqueza, né? Riqueza econômica, né? Não, então, cultural, mas a gente tem... Mas não. nós estamos num estado que tem riqueza econômica. Nós somos pessoas privilegiadas. Tem dinheiro. É que né? a gente resume riqueza a dinheiro então, hoje em mas, dia. não, mas vamos falar dessa questão, porque aqui falta comida. Né? Quando a gente para pensar nessa criança, possivelmente, deve faltar comida. Falta muita coisa aqui. Né? Falta muita coisa, Pardal. Então, o que acontece? A gente está aqui em São Paulo, né? Nós estamos em São Paulo, nós somos privilegiados, a gente tem que entender isso. E quando, então assim, não, mas aqui, sabe, São Paulo. Mas a gente tem que entrar nesse local aqui, nesse estado, e entender o que está acontecendo ali. Porque o que é muito triste em relação ao Nordeste, em alguns lugares do Nordeste, né, do nosso país, é que está abandonado. Está abandonado a toda a sorte. Você tem que tomar cuidado, porque os casos de violência contra a menor em São Paulo são maiores do que o do Nordeste estatisticamente. Eu trabalho no Tribunal de Justiça de São Paulo. E eu pego uma vez por mês, pelo menos 2, 3 casos de abuso contra a menor em São Paulo. Não, eu sei então a gente disso. só tem que tomar cuidado com análises sem dados estatísticos. Não, mas eu não estou falando de violência nessa questão assim. Talvez São Paulo possa até ter um número estatístico maior. E falou proporcionalmente, tá? Porque a população é maior. De então tem que violência ser doméstica. O que eu estou querendo dizer aqui é que não é só a violência doméstica do estupro de uma vulnerável. É a violência
de uma mãe que não entende o que essa filha está passando. É essa violência, entendeu? Porque aqui, possivelmente, se isso acontecer, a mãe vai pegar no braço e vai falar: minha filha precisa de ajuda. Como aconteceu lá em Santa Catarina? A mãe foi pedir: não, eu quero interromper isso, porque isso não é justo com a minha filha, não é justo com o corpo da minha filha. O que eu estou querendo te dizer é que, além da violência que essa criança sofreu, e é enorme, ela sofre uma segunda violência. Sim. É a violência da ignorância. Sim. Mas eu acho que a gente tem que pensar o que está por trás disso, né? E o que acontece? E aí que eu queria te perguntar, o que o Estado, a nossa lei, a legislação vai fazer para salvar essas crianças? Porque não são poucas, Pardal, são muitas. Infelizmente, é o que você falou, a grande maioria das pessoas que sofrem violência, estupro, são crianças. A gente já trouxe esse dado. Sim. Agora, temos um segundo problema. Além dela sofrer violência, tem uma violência maior ainda. Não, agora você vai até o final. Você colocar uma criança de 10 anos para ter um segundo bebê de 11 anos, inclusive, lembrando disso, aquela juíza que disse se a garota aguentava mais um pouquinho, era do sul do país. Era do sul do país. Exatamente. Aquela garota que foi abusada e que a juíza perguntou, você aguenta mais um pouquinho? Era do sul. Então, a questão, no fundo, que está envolvida aí é uma questão de uma religiosidade hipócrita, muitas vezes, que é um raciocínio pró-vida seletivo, né? Esse caso mesmo era do Paraná, né? Da juíza que perguntou se a garota aguentava mais um pouquinho. É de Santa Catarina. Não era, era do sul, de Santa Catarina. E era de Santa Catarina, né? Que ela perguntou, você aguenta mais um pouquinho? E ainda com ratificação da promotora. Não, é horrível. Então, aquele caso era do sul. Duas mulheres fazendo um absurdo com uma criança, com a mãe daquela criança. Pois é. Aquilo, e essa postura dessa mãe, quando a gente pensa, né, a gente comentou do Nordeste, quando a gente pensa no Nordeste, o maior jurista de direito privado da história do país, Pontes de Miranda, era do Nordeste. Né? Então, culturalmente, é que eu acho que é a região mais rica do país, né? João Cabral de Melo Neto, sim. Pontes de Miranda, Caetano Veloso. Ariano Suassuna. Né? Ariano Suassuna, né? Do Alto da Compadecida. Eu amo de paixão. Aníbal Bruno, que é um dos maiores penalistas da história. Então assim, me parece que culturalmente, se o Brasil fosse metade do que o Nordeste é, nós estaríamos muito melhores. Mas a gente está falando de uma questão cultural. Ou seja, é cultural. Só que essas pessoas, só que o cidadão, em regra, não vai se espelhar nesses sujeitos, porque são sujeitos sofisticados, etc. Exatamente. A gente está falando de uma questão aqui de vulnerabilidade. Total. A gente sabe que aquela região, ela é mais vulnerável. Ela é mais esquecida. Ela é mais desigual. Entendeu? Porque ela tem muita gente com dinheiro. Ela tem muitos problemas que precisam ser, enfim inclusive, trabalhados. O Brasil, o patriarcado não é regional. Ele é amplo. Pardal, você sabe qual é o problema do Brasil? Na minha concepção, é o tamanho dele, né? Isso aqui é um país de tamanho, né, de dimensões continentais e aonde, assim, infelizmente, né, nós estamos aqui num estado que, independente da questão cultural, mas para nós, eu digo que nós somos privilegiados, então para a gente está tudo bem. Então, a gente acaba olhando muito pouco para algumas regiões. E isso me incomoda, porque eu acho que se nós somos um país, nós temos que olhar para todas as regiões. É que eu não sei se está tudo bem em São Paulo ou se está tudo bem na bolha em que a gente mora dentro de São Paulo. Sim, mas a questão é que essas desigualdades, elas são muito perversas. Não é à toa que não é à toa que o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Ele só fica atrás da África do Sul, onde teve o apartheid, e de outros 5 países do centro africano. Isso é muito perverso. Isso aqui que acontece com uma criança é muito perverso. Uma criança tinha que estar brincando. Sim. Uma criança ser usada, sabe, ser explorada, ser abusada, isso não deveria acontecer nunca. Aí, além de acontecer, e sabe o que acontece? Essa criança tinha que estar na escola. Outro ponto, muitas vezes a criança não vai para a escola, o que é algo também que não é a nossa realidade. Quando eu falo que não é a realidade não é a nossa realidade, mas em São Paulo isso acontece também. É que é muito longe, a gente não enxerga. Mas você tem crianças, por exemplo, que não podem estudar
Porque elas precisam, desde a mais tenra idade, ajudar o pai a ganhar dinheiro para pagar alimento. Então, tem crianças que não conseguem nem ir para a escola, porque o pai fala, olha, você precisa me ajudar a vender qualquer coisa aqui, porque a gente precisa comer. O Estado fecha os olhos para isso. E ele fecha os olhos para isso também em São Paulo. Em menor dimensão, mas também existe. A ideia, o que eu falei que justifica isso, que tem tanto uma questão religiosa, hipócrita, muito forte, como uma lógica do patriarcado, a lógica do patriarcado é uma categoria histórica que tem 4.000 anos. Ela não é um monopólio de uma região do país. Então não dá pra gente dizer que numa região tem mais ou menos, não. A gente nem pode afirmar isso. A categoria do patriarcado é uma categoria histórico-cultural e é uma categoria que vem de milhares de anos. Quando a gente fala... Não é só no Brasil. Exato. Quando a gente fala do patriarcado, a gente está falando de uma ideia que vem desde a Bíblia, de que a mulher saiu da costela do homem. E a gente está falando de uma construção histórica que se faz, que é uma construção, porque isso não necessariamente é verdade, de que a mulher é mais frágil, de que a mulher é sensível. Por outro lado, o homem é mais forte, o homem não chora. Qualquer garoto pequeno, quando chorou, automaticamente foi repelido pelos seus parentes. Quase todo garoto. Não chore, porque você é homem. É muito triste. E isso se vende como algo natural. Como se naturalmente o homem fosse mais resistente, quando já se comprovou até biologicamente que a mulher é mais resistente, até pelo que ela tem que passar em razão do parto. Né? Essa ideia de que o homem é importante porque ele vai caçar. É uma ideia rasa, até porque quando a gente fala de caça nas sociedades primitivas, o homem caçava animais de grande porte, mas tão importante quanto essa caça dos animais de grande porte para manter as comunidades, era a caça de animais de pequeno porte e a coleta, e quem fazia isso eram mulheres e crianças. Então essa construção tradicional que naturaliza uma superioridade do homem, ela é algo feito, é algo forjado. Se busca naturalizar isso, não corresponde à realidade das coisas, isso é um discurso. Da mesma forma que quando você... E há uma concepção tradicionalista de que a mulher foi feita para reproduzir. E isso existe até hoje. Então, quando você diz que ela não tem o direito de abortar, você está reforçando essa ideia de que a mulher existe para reproduzir e que o fim último de toda mulher é a reprodução. Essa ideia de que a mulher só se realiza plenamente, e essa ideia que tem milhares de anos, se ela reproduz. E se ela não reproduz, é como se ela não fosse mulher, é como se ela estivesse se negando a existir enquanto mulher, porque por essa visão tradicionalista, a existência da mulher só tem razão de ser enquanto ela é uma máquina de reprodução de outros seres. Percebe como isso objetifica o corpo dela? Sim, lógico. E a gente aqui, né, já cansou de provar que isso é uma falácia, né? Isso é uma absurdo. bobagem, porque tem mulheres que não deveriam... Né, parir jamais. Até porque tem mulheres que não querem ser mães, não gostam e não tem menor, porque não é algo simples. Quando a gente trata aqui, principalmente que a gente estuda muitos casos criminais, tem mulheres que não deveriam parir, olha, o que elas fazem? Elas matam suas crianças, né? Exato, direto ou indiretamente, às vezes exato, entende? Então quando ela diz o não, deve ser não para tudo, não é? Exato. Nem todo mundo nasceu para ser mãe. E aí o ponto interessante, tem até uma discussão que eu li, da Silvia Federici, que ela tem um livro sobre... fofoca. Mas ela analisa isso à luz do patriarcado. Que a expressão fofoca veio do inglês gossip, que gossip originariamente envolvia significava minha amiga. Então eu vou lá with my gossip, eu vou com a minha amiga. Era essa a tradução original. Posteriormente, lá por volta, depois da Idade Média, a ideia de fofoca, a partir de uma lógica machista, misógina, passou a se relacionar a um assunto ruim, perverso e vazio. E necessariamente se associar à mulher. Dificilmente as pessoas falam que o homem é fofoqueiro. A ideia de fofoca normalmente está relacionada à mulher. Por quê? Porque é um símbolo negativo. Só por aí você tem exemplos dessa construção social que se faz. E que agora que está sendo questionada de uns tempos para cá. Por quê? Porque é muito difícil você derrubar justamente essa alienação religiosa que coloca a mulher a serviço do homem durante milhares de anos. Então, quando a gente está falando dessa questão do aborto, além de ter agravante de ser uma menor, que é mais vulnerável pelo simples fato de ser uma criança, nem adolescente, mas uma criança, a gente está falando de uma criança, mas que é do sexo feminino. Então, toda essa lógica vai para cima dela, toda essa lógica cai sobre ela.
E essa lógica você não consegue desconectar. Então, quando a gente fala dessa mãe, essa mãe é produto dessa lógica. Ela está inserida nessa lógica. A gente não consegue descontextualizá-la como um átomo. Né? Tanto que eu até comentava com você, né, quando surgiu a ideia de monogamia, porque no fundo, no final das contas, antes disso, a gente começa a ter a mulher, a ideia de troca de mulheres, a mulher como objeto de transação do homem. O homem escolhia aquela mulher, que seria o objeto dele. E aí, quando surgiu a ideia de monogamia, que surgiu por uma questão relacionada muitas vezes também a doenças, etc., quando surgiu a questão da monogamia, também se institucionalizou a prostituição. Por quê? Porque era uma forma de você tinha a monogamia que servia para a mulher. Tanto que o adultério feminino é visto de maneira muito diferente do adultério masculino. O adultério masculino é banalizado e romantizado. O adultério por parte da mulher é condenado. Não à toa que no Código Penal de 1830 havia a legítima defesa da honra. Só que ela só valia para o homem. Uma aberração, ou seja, exato, ou seja, só valia para o homem. Se o homem chegasse, ou seja, isso há 150, nem 200 anos, ou seja, ontem, se você chegasse e o homem chegasse em casa e visse a mulher com amante, ele tinha o direito de matar a mulher para preservar a sua honra. E aí já começa a se questionar até que honra é essa, né? Mas a mulher não podia fazer o mesmo se ela fosse traída pelo homem. Essa excludente ela não tinha. Ela responderia criminalmente se matasse o marido que a traiu. Já o marido tinha uma excludente expressa no Código Penal. Olha só, mas então, aí você percebe a lógica. Então, é toda essa lógica que ainda permeia a nossa sociedade. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal, há 2 anos, Carla, há 2 anos, sabe o que ele teve que dizer? Que não é possível alegar tese de legítima defesa da honra em tribunal do júri. O Supremo, em 2020, 2021, teve que dizer, porque alguns diriam, professor, mas isso é em 1800, só tem uma mera importância histórica, não, isso não existe. Agora. Não existe na lei, mas essa tese ainda era usada em tribunais do júri Brasil afora, tanto que o Supremo teve que dizer, não pode usar essa tese, porque ela tem um conteúdo misógino muito forte. O Supremo decidiu isso há 2 anos. Gente, é tão triste tudo isso, né? Quando a gente entende tudo isso e assim... E o que a gente tenta fazer aqui um pouco, né? Passar essa informação para as pessoas, né? Que se eu sempre digo que se a gente conseguir plantar uma sementinha ou fazer com que a pessoa ela pare para entender essa situação, que não é uma situação simples, é extremamente complexa, porque é o que você falou. A gente trabalha questões religiosas e a religiosidade das pessoas é algo muito peculiar, não é? Cada um tem a sua crença, né? E é difícil porque nenhum de nós tem o direito de interferir na crença de ninguém, mas ao mesmo tempo você tem a questão do corpo humano, do que é meu corpo, não é? E como é que você deixa com que o legislativo venha a legislar sobre o meu corpo, porque é meu corpo. O problema veja, as pessoas têm que entender que quando se fala em Estado laico, e que é laico desde 1890, ou seja, então, há 130 anos ele é laico, ele é oficialmente laico, o que significa o Estado ser laico? Significa que ele não tem uma religião oficial, e que, portanto, ele respeita qualquer forma de religião, inclusive o direito da pessoa não ter religião. Então, a Constituição, a doutrina diz isso, os livros constitucional, o Estado brasileiro, por ser laico, ele tutela qualquer forma religiosa e, inclusive, o ateísmo. É uma opção do nosso legislador. Assim como você tem, por exemplo, países que são oficialmente muçulmanos, países que são oficialmente cristãos, e por exemplo, Cuba, a Constituição cubana, ela oficialmente adota, sabe o quê? O ateísmo. Uhum. Então, no Brasil não. Você pode ter qualquer... Qual que é o problema? O problema é que é você querer usar ou querer que a sua fé específica determine política pública para todo o país. Ela não pode determinar uma política pública. Aí alguns diriam para mim, professor, mas se a maioria da população é cristã, esse argumento eu já vi, então não seria adequado que... Não, óbvio que não, mas vamos entender, porque alguns vão pensar isso, né? Então não seria adequado que essa maioria pudesse ditar uma política pública? E aí eu respondo com uma outra pergunta.
Então, se a maioria é heterossexual, então ela pode criminalizar a homossexualidade porque ela é maioria? Não, por quê? Porque isso não é democrático. Por quê? Porque vontade da maioria não é sinônimo de democracia. Você pode ter uma ditadura da maioria. Porque qual é a ideia? Quando a gente pensa em democracia, é isso que eu percebo, sabe, Carla? Ainda mais no momento político que a gente vive, que houve um esvaziamento da consciência política das pessoas. A gente está num momento muito triste do país. Muito triste. Que eu nunca imaginei que eu fosse passar. Momento triste porque a gente está tendo um momento em que as pessoas perderam totalmente a consciência política. E o debate político, ele está raso, violento e raso, e sem proposta. E é um show de ataque de fake news. É muito raso, isso é péssimo para o país. De todos os lados, né? Porque ninguém está preocupado em saber... 2018 foi um show de fake news horroroso. Né? Uma fake news no Jornal Nacional, né? De um livro gay, uma cartilha gay que nunca existiu. Então, isso gera quase que um metaverso. A gente está vendo no metaverso no Brasil hoje. Por que eu falo isso? Porque isso gera um esvaziamento político. Porque se você pergunta para as pessoas o que é democracia, elas não sabem o que é democracia. Como é que elas vão se preocupar com algo, em proteger algo que elas nem sabem o que é? Democracia não é só a vontade da maioria. Porque eu posso ter uma ditadura da maioria. Hitler foi eleito pela maioria. Democracia pressupõe alguns vetores a mais. Primeiro, significa o que democracia? Que toda pessoa, todo voto vai ter o mesmo peso. Que é aquela ideia que veio até dos Estados Unidos, one man, one vote. Uhum. O meu voto vai ter o mesmo peso que o seu, que vai ter o mesmo peso do cara que mora na rua aqui na frente, que vai ter o mesmo peso do voto do Jorge Paulo Lemann. Isso é uma premissa democrática. Outra premissa democrática. Necessariamente na democracia eu tenho que ter respeito a direitos de minoria. Não sou eu quem está falando isso, foi Bobbio que falou, que é um dos maiores filósofos do século XX. Porque senão você tem uma ditadura da maioria. Então você tem que respeitar os direitos da minoria, e inclusive direitos da minoria vir a se tornar maioria em igualdade de condições. Isso é para falar que é por isso que eu não posso permitir que uma maioria imponha a sua visão. Porque se eu fizer isso, eu posso esmagar minorias, e isso não é democracia. E outra, se eu tenho um sujeito fervorosamente cristão que acha, uma mulher fervorosamente cristã que acha que o aborto é inadmissível, ótimo, basta ela não abortar. Basta ela, se ela for estuprada um dia, basta ela não abortar. Ah, mas o código permite, mas se a fé dela impede ela de fazer isso, basta ela não abortar. Concordo plenamente. Se ela sofre risco de vida e não quer abortar em razão da fé, assumindo o risco de morrer, basta ela não abortar. O problema é ela, com a fé dela, querer dizer o que tem que acontecer com o corpo dos outros. Me parece que isso é absolutamente egoísta e, inclusive, nada cristão. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Olha o que a conselheira tutelar Renata Bezerra fala aqui. A menina já vive um trauma da primeira gravidez. Não tem condições de cuidar de mais uma criança. Eu não sei como é que ela tem condição de cuidar de uma, né? Ela está sem dormir, perdendo sua infância, mas a mãe não autorizou o aborto. Perfeito. Que solidariedade é essa? Que benevolência é essa? Percebe que não faz o menor sentido? Isso em nome da vida, mas... E o que a mãe faz com essa criança? Ela já matou essa criança. Essa criança está morta, a vida dessa criança acabou. Então percebe que é uma visão tão fanática que ela não passa no menor filtro de racionalidade? Essa criança já perdeu a vida dela. É o que você falou, essa criança já está morta. Essa criança já está morta, já foi morta. E assim, pela mãe, pelas instituições. Por tudo. E a gente está aqui, né, tão preocupados, eu estava até conversando com o professor Pardal aqui,
que agora a gente está vivendo essa euforia da série Dahmer, né? De um serial killer que matou 17 homens. Mas quantas crianças estão sendo mortas? Essas crianças são zumbis. Que vida tem essa criança? Qual é o futuro? O que vai acontecer com ela? E com as crianças que vierem dessas crianças, frutos de gravidezes. E quantas crianças horrendas. estão sendo abusadas enquanto nós estamos aqui falando e que não vão denunciar isso porque nem têm noção do que está acontecendo, porque não foram educadas para entenderem os limites do seu próprio corpo. E aí sabe o que a juíza diz? Que ela não pode fazer nada no momento porque a justiça precisa ser provocada. Assim, eu entendo toda a questão da legalidade, mas o que precisa fazer mais, não é? Para provar que essa criança... A juíza precisa de socorro. Vamos ela lá. Precisa de socorro. A juíza poderia tomar alguma providência? Ela poderia fazer o seguinte, isso a juíza pode fazer. Se ela toma conhecimento de um fato desse, ela pode sim enviar um ofício. Ela não pode decidir de ofício, isso ela não pode mesmo. Mas ela pode muito bem enviar um ofício, um documento ao Ministério Público, à Defensoria Pública, pedindo para que analise a situação e tome as providências que entender cabíveis. Então, ela não pode tomar uma decisão do nada, mas, dada a gravidade, ela pode muito bem oficiar, ou seja, mandar documentos para o Ministério Público, para o Conselho Tutelar, para a Defensoria Pública, dizendo: verifiquem essa situação e tomem as providências que entenderem cabíveis. Isso a juíza pode fazer. Isso ela pode fazer, sim. É muito triste essa realidade brasileira, né? É muito triste ver que pouca coisa mudou em relação a essa questão da criança, eu né? acho que, na verdade, a vulnerabilidade da criança. Eu acho que, na verdade, quando você diz que pouca coisa mudou, cara, eu acho que você está sendo otimista. Eu acho que nos últimos anos, principalmente em razão dessa pauta neopentecostal muito forte que dominou a política brasileira, eu acho que não é que pouca coisa mudou, nós estamos sofrendo um retrocesso. E que não é só no Brasil, tanto que a Suprema Corte norte-americana voltou a dizer há pouco tempo, voltou a limitar também as possibilidades de aborto de uma decisão que ela tinha dado da década de 70. Concordo, aquilo foi um atraso assim... Pois é, então nós não estamos avançando abissal. pouco, nós estamos retrocedendo. Não, mas quando eu digo um pouco avanço, porque no passado, Pardal, esses casos ficariam de verdade invisibilizados, inclusive pela própria mídia, pela própria imprensa, que pouco fazia também. Eu acho que hoje, se o nosso legislativo... O problema é que ele hoje recebe visibilidade para que se levantem pautas morais. Se você lembra, eu não sei se foi essa garota ou uma outra, que uma pessoa, uma ministra, instigou seus apoiadores a irem ao hospital para evitar que a menor abortasse. E as pessoas foram lá e começaram a chamar a garota, a adolescente, a criança de assassina. Então, quando a gente fala de, isso ganhou visibilidade, mas ganhou visibilidade para que fim? Para a gente ter um debate maduro, consciente? Ou para a gente insuflar assim, pânico moral e chamar uma garota de 10 anos de assassina? Não, mas infelizmente isso vai acontecer. Quando você traz alguma coisa para a mídia, você tira, vamos dizer, essa coisa do pântano, das profundezas e traz aqui para a superfície, você vai ter a corrente. Mas aí o poder público tem que lidar com racionalidade, não dessa forma. Mas o que acontece? Mas quando você no evangelistão. Mas quando você traz a imprensa também, você começa a trabalhar e conscientizar as pessoas, é o que nós fazemos aqui, não é? A gente não vai, eu não vou fechar os olhos para uma criança que foi estuprada e que tem, desculpa, uma mãe louca, porque isso é uma mulher louca, uma louca, desculpa, não tem outra palavra, é uma louca de achar que uma menina de 11 anos vai ter 2 bebês. Ela mal cuida da filha dela de 10, porque se cuidasse bem da filha, a menina não estava grávida. Eu trocaria loucura por alienação, Carla. Tem uma frase famosa de Karl Marx, que ele diz: a religião é o ópio do povo. Sim. Isso é alienação, isso não é loucura, é alienação. Ela não é necessariamente, eu não sei, eu não a conheço, mas ela não é necessariamente... Ela não está rasgando dinheiro, né? Ela não é necessariamente louca ou perversa, ela pode estar perdida, alienada. O que é mais provável que acontece com muitas pessoas. É que assim... Ela está tão alienada
em algum dogma, Eu sei. que ela não percebe o quanto ela está fazendo Mas mal eu- para a filha. Mas eu, como mulher e como mãe, e aí eu vou usar o meu lado de mulher e mãe, vou te dizer, isso aqui é uma loucura. Porque você consegue se desvencilhar da alienação dela. Você Loucura. enxerga, ela não vai enxergar Loucura, isso. assim, é muito triste. Esses casos são muito dolorosos, muito, muito tristes, assim. Eu espero de verdade que essa delegada, que essa juíza, né, que essa conselheira tutelar, nós estamos falando aqui de 3 mulheres, Sim. que elas realmente olhem por essa menina, né? Que elas olhem, que elas façam alguma coisa, porque essa é uma menina. Mas a gente sabe que tem muitas outras meninas, né? E nós precisamos de verdade, assim, educar as nossas crianças. Nós precisamos educar os pais dessas crianças, né? Da educação, né? Trazer um pouquinho de luz, sabe, para essas pessoas. E assim, gente, é o que o professor Pardal falou aqui, ninguém é a favor do aborto. Ninguém aqui é a favor do aborto. Isso é um absurdo. Sim. A questão é, nessa situação, não tem nem ser o a que favor se do aborto, a discussão está mal colocada. Não existe o que se discutir. A violência que uma criança de 11 anos está sofrendo e não tem ninguém preocupado com essa criança. O mais triste é isso, ninguém preocupado com uma criança de 11 anos no estado do Piauí. Por isso que a preocupação é hipócrita. Por isso que eu falo, por isso que essa preocupação com a vida é hipócrita. E aí é interessante observar que, e como eu falei, mesmo se eu estou fazendo uma leitura crítica, mas mesmo que a gente faça uma leitura positivista, ou seja, tá, tudo bem, você está citando autores críticos, mas eu não sou crítico, eu sou um cara conservador. Ótimo, então sejamos conservadores, sejamos positivistas. O que diz o ECA, o maior interesse é o interesse da criança. Pronto, acabou. Então eu não preciso nem fazer uma leitura com 1000 filósofos críticos, basta ir para a lei. A lei diz, qual que é o interesse maior aqui? É o interesse da criança. Independente do que o ECA diz... O que na verdade é um bom senso, né? Não, lógico, eu vou ficar do lado da criança. Exato. Porque, assim, essa criança precisa de apoio, essa criança precisa de ajuda, essa criança precisa de adultos que olhem por ela. Pessoas que tenham empatia pelo que ela está passando. Porque, olha, é muito terrível. É o que você falou, essa menina... Exato, ela já morreu. Ela já morreu. Ela é uma triste estatística no nosso país. Mais uma criança com menos de 12 anos de idade, com 2 gravidezes. Duas. Gente, a gravidez é um processo muito complicado para uma mulher adulta. Muito complicado, muito. Sabe, na questão mental, hormonal, física. Você imagina para uma criança... Por isso que... Praticamente ela está gerando um alien dentro dela, por isso né? Por isso que é o que se discute, o problema é isso. E aí você tem várias pessoas querendo obrigá-la a fazer algo. Dizer o que ela tem que fazer. Isso é de uma agressividade, isso é perverso. É sádico. Eu querer dizer para você o que eu acho que você tem que fazer com o seu corpo. Isso é um ato de violência. Enorme. Exato. E é isso que se faz. Sob pretexto de um discurso preocupado com a vida. É hipócrita, isso é hipócrita e é perverso, e é falta de empatia. E o professor Pardal trouxe um livro aqui que eu estou vendo, olha aqui, eu vou mostrar o livro, que é bem bacana, que é esse aqui, ó. A Criação do Patriarcado. Gerda Lerner é uma obra que eu, assim, quando a Carla me chamou para tratar sobre isso, eu já falei, eu vou estudar, e aí eu comprei esse livro, e eu achei bastante interessante, talvez ele ajude quem tiver mais interesse, quem quiser Não, eu vou ler também, eu vou estudar comprar. o assunto. É bastante interessante o livro. Fica a recomendação. Eu usei outros textos, mas esse livro eu acho que ele é muito interessante. Não, e a gente vai trazer esse assunto. Eu prometi aqui para várias pessoas do canal, principalmente essas que, né, que são apaixonadas, inclusive, pelo direito, né, que vem pedindo muito para entender mais sobre o que é nossos sistemas, né, o que é democracia, vamos trazer essa questão do patriarcado. E não tem nada de feminismo barato, não é nada disso. Análise profunda, exatamente, histórica. É entender por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo nos dias de hoje. É uma ampla pesquisa, é uma discussão séria. E aí, o que eu estou pedindo para o professor Pardal é que ele, né, inclusive, ajude e traduza para as pessoas que são mais simples, que não têm, inclusive, o que ele falou, não tem dinheiro para comprar o livro.
né? Exato. Então, assim, para que a gente possa passar a informação, porque se a gente entendeu o problema, como é que ele nasceu e aonde estamos, a gente consegue Eu acho que evoluir e avançar. eu acho Senão a gente vai ficar patinando e Exato, patinando. eu acho que aquela frase que eu gosto, né? Eu acho que a ideia eu falei algumas coisas aqui, uma parte não vai ter interesse em comprar o livro, ou não vai querer ler sobre o assunto e vai ficar satisfeita com o que ouviu hoje. E isso já é bom porque planta uma sementinha. Sempre. A pessoa vai ouvir algumas constatações que ela vai ouvir e vai falar, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. É o que a gente chama de gatilho. Esse gatilho é interessante, porque muitas vezes esse gatilho, ele vai fazer com que aquela mulher, por exemplo, que assistiu o programa e que recebe o marido e que por vezes se embriaga e chega e a agride, fala, opa, peraí, não pode. Porque quando a gente fala de patriarcado, na verdade toda essa lógica de querer mandar no corpo da mulher, Violência doméstica. tudo isso está ligado. Então, é um fenômeno de conscientização que só se dá por meio de uma educação crítica. Educação, Carla, só é educação de verdade quando ela é crítica e quando ela é emancipadora. Senão você é um papagaio, é um gado que só repete coisas. Educação tem que ser crítica, ela tem que permitir que você se emancipe enquanto pessoa, senão não é educação. E não é só isso, a educação ela precisa incomodar também. Ela tem que incomodar. Porque assim, quando você se sente incomodado com aquilo, você fala, mas por que isso está me incomodando tanto? Por isso que todo regime autoritário ele ataca a educação, porque a educação traz visão crítica. E quando você está num regime que você não quer que seja democrático, ou você não quer que uma democracia se desenvolva, você tem que acabar com o pensamento crítico. Ele é problemático, porque ele coloca o dedo na ferida, ele mostra as contradições, as idiosincrasias. O pensamento crítico, ele é doloroso. E inclusive para quem está pensando de modo crítico. Para uma mulher ler um livro desse e descobrir que a forma como ela é vista hoje na sociedade a violenta o tempo todo, isso é doloroso. É doloroso esse fenômeno, porque é um fenômeno de desconstrução. Porque a mulher também está inserida nesse contexto. Então a mulher também muitas vezes tem posturas, parece estranho isso que eu vou falar, mas a mulher por vezes também tem posturas machistas. Muitas vezes. Ou então ela se coloca na posição de inferioridade e aceita essa posição. E não é só isso, a gente sempre diz, né? Porque ela está inserida nisso. Um machista, um homem violento, ele tem pai e tem mãe. Alguma coisa aconteceu ali. O que aconteceu na criação daquele homem que acha que pode agredir uma mulher, que pode ser violento com uma mulher? O que ele aprendeu ou deixou de aprender, não é? Porque nós, como pais e mães, precisamos ser vigilantes na educação, sabe, dessas crianças que vão virar adolescentes, que vão virar os nossos futuros jovens, homens e mulheres. A ideia de você, porque quando a gente fala disso, a gente fala de uma lógica que se perpetua. Então, é aquela garota que vê a mãe que ficava em casa, que abaixava a cabeça para o pai e que se submetia ao pai e que não tinha emancipação econômica também, o que é uma premissa, né? Porque o primeiro passo também para a mulher deixar de depender afetivamente envolve uma dependência econômica. Isso é um ponto muito importante, né? Você percebe que existe uma relação muito forte numa sociedade capitalista, não tem como não ser assim, entre emancipação moral, afetiva e econômica. Né? Porque no final das contas é aquela pessoa que é quem traz a comida para casa, é quem sustenta. Então, quando você tinha... Eu me lembro que a minha avó aprendeu a ler e escrever, ela morava no interior de São Paulo, sozinha, escondido. Por quê? E já a minha tia-avó, a irmã dela, foi proibida de aprender a ler. E ela era analfabeta. E ela dizia, eu me lembro até hoje dela falando isso, que ela foi proibida de aprender a ler porque mulher não poderia aprender a ler e escrever, porque senão ficaria mandando carta para os namorados. Nossa Senhora, Handmaid's Tale. As mulheres não leem, não escrevem. Mas você percebe a lógica patriarcal sobre isso? Ela não tem que ler e escrever. Ela não tem que ler e escrever. E minha avó aprendeu a ler e escrever meio que escondido. Então perceba, e aí você percebe toda essa lógica. Isso era minha avó, foi ontem.
Então, é por isso que eu falo, é toda uma lógica. E quando você luta contra essa lógica, você está lutando contra um discurso, contra um sistema. E um sistema que se impõe de modo violento. E que se perpetua de um modo violento. E quando você luta contra o sistema, ele reage. E sempre é doloroso lutar contra o sistema. Sempre vai ter alguém que vai tentar manter essa lógica. Ou então, usar argumentos baseados no pânico moral. Dizendo que, por exemplo, mas assim você está destruindo a família. Qual família? Da família? Qual estrutura familiar? Vamos trazer muito essa questão do pânico moral aqui. Então, perceba que é muito perverso. O problema é que essa perversidade, ela vem dissimulada. Sim. Por trás de um discurso religioso, de família, de Deus. Mas é perverso. Sim. É perverso porque é uma forma de legitimar uma violência que, como você bem falou, não é uma violência física necessariamente, mas muitas vezes repercute nisso. Mas é uma violência que é institucional. Sim. Bom, gente, hoje nós conversamos aqui com o professor Pardal sobre essa criança de 11 anos de idade, vítima aí, né, de abuso, de violência. Ela foi estuprada e está aqui na sua segunda gravidez. Vamos torcer aí para que, né, as nossas instituições cuidem dessa criança para que ela realmente possa, sei lá, voltar a ter o mínimo de dignidade, porque hoje o que ela tem é uma vida muito indigna, é muito triste. E eu vou deixar aqui as redes sociais do professor Pardal. Quem quiser entrar aí na área de direito penal, né, tem que fazer os cursos do professor, que dá cursos para delegados, promotores, não é isso? Esse domingo eu até fiz uma revisão para a prova para promotor de justiça de Minas Gerais. Então, agora eu estou lecionando para quem presta concurso para ser juiz, promotor e delegado de polícia. Olha basicamente. Só. Bom, quem fizer o curso do professor Pardal, com certeza vai bem na prova e já vai sair aprendendo um monte de coisa. Pelo menos nós vamos ter bons profissionais, né? Bons juízes, bons promotores, bons delegados, né? Façam o curso. Quem puder comprar, não deixe de comprar o livro que ele está indicando aqui, ó, A Criação do Patriarcado de Novo. E que não é meu, não tenho não ganho nada, que eu gostei do livro. Não, o livro é bom. As pessoas pedem indicação de leitura, eu acho que a gente precisa ajudar quem, né, quiser ler, quiser entender mais sobre o assunto, vale muito a pena. Porque as pessoas não se assustem com o tamanho do livro, porque, na verdade, ele só vai até a página 280. Depois, ele tem tabelas. Sim. Então, o livro mesmo é só até 280. Então, não é tão... Ele não podem ficar assustados com a quantidade de páginas, né? Uma parte não é mais livro, entendeu? Então... É isso aí. Quem quiser entrar em contato conosco, é só enviar um e-mail para o ap@medialento.com.br e a nossa produção vai estar aí disponível para conversar com vocês, receber as sugestões e estaremos aqui numa próxima semana trazendo mais casos ou do Injustiça Brasileira ou do Que Lei é Essa. E em breve a gente vai trazer aí o que o professor Pardal já prometeu para mim. Nós vamos falar um pouco mais sobre o que é democracia, sobre o que é o patriarcado, sobre outros regimes, inclusive o fascismo. Não deixem de assistir a gente, que a gente vai trazer muita informação importante para vocês. Pelo menos, não é? Tentar clarear um pouco as ideias. Exato, e tentar, né, sair dessa... Porque o excesso de informação não necessariamente significa a qualidade de informação. É verdade. Gente, muito obrigada.